Ele é burro. Quem estuda a Torá com aprofundamento, repara que na porção da nossa semana, Parashat Hayesará, o episódio em que Eliezer, servo de Abrão, e a família de Rebeca se encontram é totalmente incompreensível. E por várias razões. Ao se encontrar com a família de Rebeca, eles oferecem comida para Eliezer. Mas ele diz, não vou comer até falar tudo o que eu quero falar. Então ele conta com detalhes toda a sua missão. O que não se entende é porque a Torá precisa escrever e repetir toda a história que a gente já sabe. Poderia apenas dizer que então Eliezer contou tudo o que aconteceu. E a gente já saberia do que se trata. Quem estuda a Torá sabe que esse trecho, de Gênesis 24:33 até Gênesis 24:50, é uma conduta atípica da Torá de escrever com tamanha repetição. E o mais surreal em todo esse capítulo é o que acontece no versículo 22. Depois que os camelos acabam de beber, Eliezer tira as joias e dá de presente para Rebeca. Hello, você não pensa como você dá as joias para ela sem saber se essa menina é da família de Abrão? Afinal, a condição de Abrão era que Eliezer trouxesse uma menina que pertencia à família dele. Eliezer dá um tiro para o céu, dá as joias para Rebeca e só depois pergunta, quem é você? E se ela fosse Kenanita? Já era as joias! Parece muito irresponsabilidade desse servo Eliezer. Como dar um pirulito para uma criança e possivelmente depois tirar? Não faz sentido. E para deixar todo esse capítulo uma total confusão, veja o versículo 47, quando ele conta para a família de Rebeca tudo o que aconteceu, mas diz que primeiro perguntou a Rebeca de quem ela é filha e só depois que ela respondeu que ela é filha de Betuel, ele entrega as joias. Aqui nesse versículo está claro que ele fez da forma correta. Primeiro perguntou a origem dela e só depois deu as joias. Afinal, o que está acontecendo nesse capítulo da Bíblia? Amigos, somente a Torá oral consegue resolver todas essas questões, trazendo a nós grandes ensinamentos para a vida. De fato, Eliezer deu as joias antes de saber se ela era da família de Abrão. Está evidente isso no versículo 22. Mas após ver que as preces dele foram atendidas por Deus de maneira rápida e milagrosa, pois Rebeca aparece antes mesmo dele terminar a sua reza, conforme versículo 15, e ela atende os sinais que ele pediu a Deus. Eliezer, então, ao dar as joias antes de saber se ela é ou não da família de Abrão, demonstra um gesto de fé e agradecimento ao Criador por ter atendido ele pelo menos ao que ele pediu. E o que ele pediu? Uma mulher bondosa, caridosa. Se Deus ouviu a prece dele, ele há de confiar que o restante que é necessário, ou seja, pertencer à família de Abrão, também há de acontecer. A Torá com esse episódio nos ensina que na vida não precisa se chegar ao 100% para você depositar a sua fé no Criador. Bem como nos ensina que o que é de Deus, mesmo quando não sabemos se é 100%, no fundo é 100%. Hashem dá espaço para o ser humano agradecer pela fé e não necessariamente pelo resultado. Fazendo a nossa parte, Shtadlut, o resto vem dele. Quando Eliezer se encontra com os familiares de Rebeca, sabendo que eles não são fiéis a um Deus, ele conta a história na versão mais lógica, por serem pessoas deficientes de fé, e portanto ele não queria ser pego pelas palavras. Como você pode dar uma joia para alguém se você nem a conhece? Por isso ele inverte a ordem, contando que primeiro ele perguntou a descendência de Rebeca e só depois deu as joias. Nossos sábios dizem, Rashi traz na Parashá, como é bonita a conversa dos servos dos patriarcas, mais do que a Torá dos filhos. Pois afinal a Parashá de Eliezer está dobrada na Torá. Já muitas das leis da Torá foram dadas somente de forma implícita. A Torá, com esse episódio narrado de forma extensa, nos ensina que a fé em Deus transcende a lógica e que devemos nos debruçar em aprimorar essa fé, atribuindo todos os acontecimentos do nosso dia a dia ao Criador.